Sabia que você pode ir além dos vídeos gratuitos e se tornar um verdadeiro especialista nos temas governança e gestão? Apresentamos o curso completo do Gestor 4.0 disponível na Udemy. O Gestor 4.0 é o guia definitivo para gestores do futuro como você. Ele abrange todos os aspectos essenciais de estratégia, projetos e processos, permitindo que você domine as competências necessárias para se destacar em sua carreira. Ao se inscrever no Gestor 4.0, você terá acesso a diversos conteúdos exclusivos. Poderá aprender no seu próprio ritmo, quando e onde quiser, sem comprometer sua rotina e com direito a certificado de conclusão digital. Então, não perca mais tempo. Clique no link na descrição abaixo e acesse a página do curso. Invista em seu futuro profissional. Torne-se um gestor preparado para os desafios do mercado. Te vejo lá. Olá a todos, é muito bom estar aqui. Agradeço muito à universidade por ter me convidado a ministrar esse curso aí introdutório de gestão ágil, né, de conceitos do ágil, conceitos do Scrum para vocês, membros, né, das empresas júnior da universidade. Eu vejo aqui, conversei já bastante com vocês um pouco antes da aula começar, vi que teremos grandes empreendedores aqui, grandes empresários, grandes ideias. Eu quero que vocês continuem assim, precisando de alguma ajuda, né? Podem entrar em contato. Tenho alguma experiência aí com startups, com empresas júniores, né? Gosto muito dessa pegada. Eu acho que a universidade realmente está com nota 10, né? Trazendo, montando esse grupo aí de jovens empresários, mostrando questões sobre gestão, sobre governança, sobre projetos, sobre processos, sobre marketing, sobre vendas, sobre logística. Eu vi aqui que essa maratona aí de treinamentos, né, da universidade é muito boa para vocês. Continuem sempre assim. Mas vamos lá. Temos um tempo curto, né, para falar sobre os conceitos do Scrum e os conceitos de agilidade, trazer alguns momentos, assim, algumas experiências práticas. E aí eu vou falar também alguns pontos que são polêmicos e controversos. Talvez até se outros professores de agilidade, né, ouvirem essa aula, vão ter assim um pé atrás, vão ficar meio bravos com algumas coisas que eu vou falar. Mas uma coisa é a teoria, uma coisa é o livro, uma coisa é o guia do Scrum, outra coisa é a realidade, é a prática. E outra coisa, a prática varia muito de acordo com a maturidade da empresa que você está trabalhando, da maturidade da equipe que você está participando. Então, o conceito, aplicar as regras de forma mais rígida ou de forma mais flexível, vai depender muito da cultura da empresa e trabalhar a mudança cultural é muito difícil. Trabalhar em equipe é muito difícil. E aí a gente vai falar um pouco mais, né, na aula de hoje. O primeiro conceito que eu quero quebrar com vocês, né, é que o método ágil não é apenas para desenvolvimento de software, tá? Eu vejo muita gente falando do Scrum, né, e aplicando o Scrum, aplicando outras técnicas ágeis para desenvolvimento de software. Começou em 2001, se eu não me engano, com desenvolvedores, né, que assinaram um manifesto ágil. Em outro momento, eu posso falar sobre o manifesto ágil, sobre os princípios do Scrum, sobre os 12 principais itens do manifesto, mas ele aplica a tudo. Inclusive, eu já apliquei as técnicas ágeis, por exemplo, na reforma da minha casa. Tá? Eu trago um exemplo nas minhas aulas, que é o seguinte: estava reformando minha casa, então eu tinha um time que era o pedreiro, o pintor e o eletricista. Né? Então, diariamente eu conversava com os três. O que vocês estão fazendo? O que vocês vão fazer hoje? O que vocês fizeram ontem? Quais são os seus impedimentos? A gente tinha essa reunião diária, que eu vou falar aqui mais sobre elas para vocês. Então, dá para trabalhar os conceitos do ágil em uma reforma da sua casa, por exemplo. Eu aplico muitos conceitos de ágil quando eu estou trabalhando mapeamento e melhoria de processos de negócio dentro das empresas que eu presto consultoria. Isso é muito bom, porque em uma semana o meu cliente já consegue observar benefícios, né, de um processo que estava meio confuso na cabeça de um ou de outro colaborador da empresa. A gente vai lá, mapeia, identifica como ele faz determinada atividade na primeira semana, desenvolvemos pontos de melhoria, identificamos pontos de melhoria e entregamos já na segunda semana um processo melhorado, que já dá para
e a organização já consegue ir utilizando. Ou seja, em um período de 1 a 2 semanas, a gente já consegue entregar processos melhores, né, para padronizar o funcionamento de uma organização, para diminuir desperdício, diminuir eh, falhas, né, na entrega de um produto, de um serviço, de um resultado da empresa. Então vamos lá. Ele foi popularizado, como eu já tinha dito, pela equipe de desenvolvimento de software, né? Devido à quantidade de incertezas e mudanças intrínsecas da área. E aí eu vou falar, essas quantidades de incertezas aqui, muito delas é culpa de quem? Da área demandante, da área de negócio, da área que chamou os desenvolvedores para codificar um determinado aplicativo, um determinado software. Todo mundo tem demandas, tá? Todo mundo tem muita coisa para fazer. E aí o que acontece? Tem uma área de negócio de uma empresa, um departamento lá da empresa que vocês vão trabalhar ou das suas próprias empresas, estão fazendo um monte de coisas. E aí, um dia vocês acordam e falam: tive um sonho, tive uma ideia. Vou fazer um software novo que vai ajudar a minha equipe, vai ser bom para os meus clientes, eu vou conseguir entregar valor para os meus clientes, eu vou fazer. Só que essa área demandante, esse cara, esse PO, esse dono do produto, ele não tem as regras muito bem definidas na cabeça dele. Não tem as regras definidas, não tem um processo definido, não tem nada, mas ele tem a ideia. E ele tem a experiência dele de mercado, usando, aplicando aquela ideia já há algum tempo com os clientes dele. Então, ele chama a equipe de desenvolvimento, fala mais ou menos o que ele quer, e aí os desenvolvedores têm que desenvolver, e tem que entregar algo, senão ele reclama. Então, quando a equipe entrega algo que ele pediu para fazer, mas quando ele pega e olha, a gente vai falar mais sobre isso na aula de hoje, ele fala: Poxa, vocês fizeram o que eu pedi, mas agora que eu estou pegando no aplicativo, estou usando o aplicativo, eu vejo que não é isso que eu queria. Eu queria algo diferente. Né? Então, essa quantidade de certezas, muitas vezes, vem por causa da área demandante, que não fez o dever de casa deles. Tá? E aí também não vou falar muito aí da área executora, não. Eu vou falar mais da área executora quando eu falar da equipe autogerenciável. Isso aí eu vou fazer uma brincadeira aí com vocês, mas é uma reflexão para a vida de vocês, né, jovens empreendedores, jovens empresários. O Scrum é um dos muitos métodos ágeis, e vocês verão que existem dezenas, tá? Nossa, ou mais do que dezenas. Tem muita técnicas e ferramentas, frameworks, modelos, tá? Enfim, tem uma infinidade aí de pegadas ágeis, né? Uma para cada momento. Talvez numa empresa uma pegada fica mais interessante para outra, outro modelo. Então, é interessante vocês conhecerem alguns deles. Acho que o Scrum é o mais popular deles, né? E aí vocês vão aplicando. Mas o Scrum eu acho que é fundamental vocês aprenderem. Tá? Quando pensamos em agilidade, pensando em responder rapidamente às mudanças, às incertezas da área demandante, olha aqui. E ao dinamismo do mercado, claro, né? Tudo depende do mercado, tudo depende da visão do cliente. Não é visão no cliente. A visão no cliente é uma coisa da década passada, 70, 60, 80, 90 talvez. Mas agora você tem que ter a visão do cliente. O que o cliente deseja? Quais são as dores dele? Como que eu consigo resolver as dores dele? Você tem que ver isso, tá? A visão do cliente. E nada de falar, eu acho que meu cliente quer tal coisa. E vou lá, desenvolvo, gasto um tempo, uma grana, gasto recursos desenvolvendo algo, quando coloco no mercado, não vinga, né? Porque não era o que o cliente queria. Era o que o master consultant, etc e tal, podástico, deixa eu falar aqui, né, brincando aqui com vocês, ele achou que tal requisito era importante, porque ele tem experiência de sei lá quantos mil anos no mercado, e ele quis implementar. Poxa, hoje em dia não é bem assim, né? Hoje em dia, os aplicativos, os serviços, os produtos, vocês mesmos, como são jovens, vocês querem muito personalizados para as suas necessidades. Né? A necessidade de fulaninho é diferente das necessidades de ciclaninho. Então, é, é importante ter a visão do cliente, e aí esse mercado fica muito mais incerto, muito mais rápido nas mudanças e muito mais dinâmico. Tá? Fora que o dono do produto, né, não fez o dever de casa dele, não consolidou as ideias dele de forma decente para passar para a equipe executora. Isso vocês vão ver que é muito comum nas empresas, tá? Tanto na iniciativa pública como na iniciativa privada. O Scrum, ele é muito fácil de entender, tá? Eu vou passar para vocês um link onde vocês podem baixar o guia do Scrum. Esse guia é muito pequeno, deve ser o quê? Umas 25 páginas e olhe lá.
É muito fácil de ler, é muito fácil de entender, é muito fácil de entender os conceitos. Agora, aplicar isso na prática, no dia a dia, nas empresas, pode ser uma empresa pequena, pode ser uma startup, pode ser uma empresa de médio ou grande porte, pode ser no governo, enfim. Vocês vão ver que não é tão fácil. Sempre tem alguém burlando o método ágil. Sempre tem alguém falando, mas se a gente fizer assim o assado, ok. A gente pode ter uma certa flexibilidade, eu concordo muito em ter uma certa flexibilidade em diversos momentos, mas não é avacalhar tudo. Tem os certos momentos aí de flexibilidade, tem as questões de melhores práticas. Vocês, na desenvolvimento das suas carreiras, vocês vão observar ah, como as técnicas e ferramentas que outras empresas, né, já definiram, já testaram, já colocaram no mercado, vão facilitar a sua vida. Ou seja, isso se chama melhor prática de mercado. Conceitos ágeis. Vamos começar aqui, ó. Conceito ágil, e esse eu acho que é um dos mais importantes e um dos mais relevantes, é interagir mais, comunicar verbalmente, ou seja, conversar tete a tete, cara a cara, como eles estão aqui. E quando eu falo conversar verbalmente, é verbalmente mesmo, não é chat, não é escrever, tá? Não é um e-mail, não é uma carta, não é um telex, telégrafo, né? Enfim, é conversar mesmo. Se for como a gente está fazendo aqui, online, né, é o que eu fiz aqui com alguns desses jovens empresários, né? A gente ficou conversando, trocando ideia, que aí eu falo alguma coisa, vocês já replicam, eu já faço a tréplica, e aí vai, a gente vai alinhando as nossas ideias, os nossos raciocínios. Quando a gente manda uma mensagem de chat, da WhatsApp, Telegram, enfim, ou um e-mail, a probabilidade de você interpretar errado o que está escrito é muito alta. Principalmente, desculpa falar, cara, vocês estão escrevendo cada vez pior, né? Eu fico assim com vergonha. Eu leio um texto que vocês escrevem, falo, não, vocês fugiram da escola, não, seus pais pagaram o quê? Quanto que eles gastaram em educar em primeiro, segundo grau, ensino médio, ensino fundamental, né? E se você escreve errado desse jeito, cruz credo, não, vamos melhorar isso daí, gente. Evolui, né? Mas quando vocês conversam, né? Vocês vão alinhando melhor. E outra coisa, quando vocês mandam uma mensagem de texto, né, um e-mail, por exemplo, na hora que você está lendo, se você tiver de mau humor, se você estiver irritado, quando o cara critica alguma coisa no seu serviço, o cara pode ter sido o cara mais educado possível, mas você está de mau humor agora. Então, quando você lê aquela mensagem, você acha que o cara está brigando com você, você acha que o cara está dando patada, você já fica bravo, já fica de mau humor, e você, na hora que responder pro cara, ou por e-mail, ou pegar o telefone, mandar uma mensagem, ou mesmo ligar para ele, vai dar treta. Né? Você vai falar grosso, e isso eu já vi várias vezes, tá? Então, tem a parte de comunicação não violenta, gestão de conflitos, estudem isso também, isso vai ser importante para vocês. Documentar o que é realmente importante. Nada de ficar fazendo aqueles catatal de documentos que vai ser para inglês ver, que a gente chama, né? Que vocês vão engavetar. Não, vamos documentar o que é extremamente importante. Mas a documentação é importante, tá? Para quem trabalha com desenvolvimento de software, por exemplo, é fundamental. Ok, vocês estão desenvolvendo agora, eu conversei agora com vocês, vocês vão passar os próximos 15 dias codificando o que eu pedi para vocês. Ok, nesses 15 dias, está fresco na sua cabeça. Aí tem a próxima sprint. A gente vai falar aí, os sprints aí, o tempo que vocês vão estar executando as atividades. Então, passou esse sprint, vocês me entregaram. Aí a gente faz o planejamento da próxima sprint, da sprint 2, eu passo um monte de coisa, vocês executam. Vocês me entregam no final do sprint 2, sprint 3, sprint 4, sprint 5. Passado aí 8 sprints, né? Passado aí 4 meses, né? Vamos pensar aqui em sprints de 15 dias, entregas a cada 15 dias. Acho que você vai lembrar de uma regra de negócio da primeira sprint? Provavelmente não. Tá, o sistema terminou. Já tem um ano, eu quero dar manutenção no sistema. Eu chamo vocês de novo para dar manutenção no sistema. Você acha que vocês vão lembrar o que vocês escreveram lá no passado? Não vão lembrar. Então, a documentação nesse ponto é importante. Na hora que vocês estão codificando, na hora que está meio confuso, tanto na minha cabeça como na de vocês, talvez a gente nem precise fazer tanto tanta documentação assim. Mas o sistema foi entregue, está em produção, está funcionando, tem que documentar como que vocês fizeram. Tá? E tem que ser uma documentação muito bem feita, muito bem escrita. Quando eu, né, sou contratado para desenvolver um sistema para alguma empresa, o que a gente faz? Só uma experiência prática. Lembra que eu falei que o PO, o dono do produto, quem te chama para codificar, não pensa direito assim antes de pedir alguma coisa? Não está meio nebuloso, meio confuso na cabeça dele? Né? Ele não consegue falar direito o que ele pede? O que eu faço? Eu trabalho muito com mapeamento de processo de negócio, eu trabalho muito com o negócio. Então, o que eu faço com meus analistas? Eles vão lá na área de negócio, no meu cliente,
mapeio os principais fluxos de processo. Quando eles vão mapeando os principais fluxos de processo, força o meu cliente a pensar mais, tá? E ao forçar ele a pensar, ele vai falar, é verdade. Ah, eu esqueci disso. Ih, é verdade. Não sei, não sei. Não sei é muito comum. Essa palavra, não sei, vou pesquisar, te dou um retorno depois, acontece com certa frequência. Só que mudar um fluxo de processo é muito rápido. Mudar um código que vocês gastaram várias horas ou vários dias codificando é muito mais complicado. Então, mapeio o processo, e sabe o que eu faço depois que eu mapeio o processo? Chamo um analista de requisitos, alguém que trabalha mais aí com a parte de prototipação de tela, de UX e UX. Estou trocando aqui, né? Experiência do usuário e interface com o usuário, para ler a documentação, criar um protótipo de tela que a gente chama de wireframe, tá? Pode ser mais detalhado, menos detalhado, colorido ou preto e branco, depende do dinheiro que o cliente tem, depende do tempo que o cliente tem. Vai colocando os protótipos, vai montando as telas, os fluxos de tela, os comportamentos das telas e vai validando com o cliente. Porque também, quando ele vê, ele toca, ele olha a tela, ele vai percebendo se está bom, se está ruim, se ele esqueceu de algo, se ele não esqueceu de algo. Só que mudar um protótipo de tela, um wireframe, é muito rápido também. É como mudar um fluxo de processo, é muito rápido. Aí, ok, fechou isso daí, fechou esse primeiro ciclo, pode ser até mesmo a primeira sprint, né? Vamos supor, a sprint 1, mapeamento de processo. A sprint 2 é desenho de protótipos de tela. Sprint 3 já começa a codar, fazer o back-end, montar o banco de dados, né? Enquanto isso, tá? Mas em vez de vocês ficarem parados, que eu vi que tem muito programador aqui na empresa Júnior, né? Enquanto os analistas de negócios, os analistas de requisitos estão fazendo esse trabalhinho aí, o dever deles, você já pode estar preparando um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste, um ambiente de homologação, um ambiente de produção. Você pode estar fazendo N coisas aí, né? Inclusive, ir lendo a documentação parcial que eles já estão desenvolvendo. Né? E era apresentando de forma constante parciais do seu projeto, né? Coletando opiniões e feedbacks. Essa imagem aqui é muito clássica e muito boa. Né? Eu, como dono do produto, eu quero um modo de me locomover mais rápido. Né? Ok, o que é um modo de locomover mais rápido? Fica às vezes até difícil de eu falar o que é. Então, em vez de vocês me entregarem uma roda, que não vai servir para nada uma roda para mim, eu vou ficar triste. E vocês me entregarem duas rodas, que também não vai servir para nada, eu vou ficar triste. Vocês me entregarem uma carcaça de carro com duas rodas que não serve para nada, a não ser que eu fique empurrando. A não ser que seja um carrinho de rolimã, né? Que aí eu curto pra caramba. Curtia. Quando tinha década de 80 aí. Hoje em dia eu não sei nem se vocês sabem o que é um carrinho de rolimã. Então, isso aqui tudo me deixou frustrado até ter o meu carro pronto. Olha o tanto de tempo que durou aqui. 3 semanas, 3 meses, 3 anos, enfim, demorou muito tempo para que eu utilize, tenha um benefício, tenha um valor, utilize o valor do meu projeto. Enquanto isso, nessa pegada aqui, uma pegada ágil, que o pessoal fala de entregas parciais, eu quero um modo de me locomover. Vocês me entregam um skate. Um skate, para mim, eu já andei muito skate. Hoje eu fui tentar subir, um tempo atrás, tentei andar de skate do meu filho, né? Só foi subir e cair pro chão, né? Mas então, o skate vai me dar uma certa locomoção? Sim, vai. Mas vai ser muito instável, vou cair muito, não vou ter tanta estabilidade. E aí, ao testar o skate, eu falo, poxa, se tivesse alguma coisa para segurar, até que eu conseguiria andar melhor. Aí vocês me entregam um patinete. Ok, consigo andar com o meu patinete, não é o que eu queria, mas eu consigo observar algum valor com isso, tá? Com o meu patinete. Aí, na terceira interação, vocês me entregam uma bicicleta. Ah, legal, agora eu consigo andar bem, eu consigo andar rápido, né? Mas eu quero algo ainda melhor, né? Aí vocês me entregam uma moto. Legal, a moto eu vou rápido, eu vou longe, mas se chover, me molha. Eu não sou muito bom de equilíbrio, tá? Eu fico com medo de passar no meio dos carros. Ok, aí vocês vão me entregando o quê? O meu carrinho. Aí, ok, eu tenho um porta-malas que eu posso colocar as compras, eu tenho aqui, eu posso levar meus amigos no carro e assim por diante. Mas veja bem, a cada entrega que eu fiz, o que eu tive? Um feedback. Vocês me entregaram algo, eu olhei, eu testei e eu dei um retorno. Gostei, não gostei. O que eu não gostei por causa disso e daquilo outro. Eu gostei por causa disso e daquele outro. Então, vocês vão fazendo um ajuste. Vocês a gente vai tendo, né? A equipe demandante, a equipe executora vai tendo o quê? Alinhamento das expectativas. À medida que o cliente olha, toca, usa o produto, sua percepção de necessidade e benefícios muda. E isso aqui é muito comum, tá? Eu já falei muito aqui nos outros tópicos,
Mas, à medida que o cliente vai usando o produto, vai colocando ele no mercado, a percepção dele muda. Como eu falei, é muito comum alguém chamar vocês, né, chamar as startups de vocês, a empresa de vocês, para fazer algo. Porque ele, né, como eu disse, é um especialista com 30 anos de experiência e ele fala: é isso que meu cliente quer, é isso que meu cliente precisa. Aí ele coloca no mercado, os clientes não usam. Tá? Não fez um teste AB, não fez uma pesquisa de mercado, foi pelo feeling dele. Tá? Ok, o feeling pode dar certo, o feeling pode dar errado. Eu preciso de números, eu gosto muito de trabalhar com números, com a ciência de dados, né? Então, quando ele coloca o produto no mercado e os usuários dele, os clientes dele vão dando feedback para ele vai tendo outras percepções, outras necessidades, ou seja, os benefícios que ele queria vão mudando. Então, se você trabalhar muito em desenvolvimento de software, faz um protótipo, faz um MVP, faz o módulo 1, deixa os usuários do cliente já irem testando o módulo 1, irem testando o MVP, né? E aí, com o feedback, né, com os retornos, vocês vão desenvolvendo melhor os próximos módulos, o MVP 2, por exemplo. Com a visão do produto, requisitos que eram considerados importantes tornam-se secundários, enquanto outros que não eram prioritários acabam se tornando prioritários. É o que eu falei aqui o tempo todo. Quem é responsável por definir os requisitos com maior prioridade é justamente o dono do produto, é o seu cliente. Né? Entende as regras de negócio, entende a necessidade, entende as dores do cliente, ele que vai passar o que deve ser feito primeiro. Né? Ou seja, só que a partir do momento que o dono do produto percebe que o que ele imaginou que era extremamente importante não é mais importante, ele muda a ordem, e é a responsabilidade dele mudar a ordem, não é do time, é dele. A gente vai falar mais sobre isso. Vocês vão desenvolver o que ele falar que é mais prioritário, que vai entregar maior valor. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui de algumas das principais momentos, das principais reuniões do Scrum, né? Dos principais time boxes, né? Ou seja, tempos definidos, né? Para que vocês executem determinada tarefa. A primeira coisa que eu falo é planejar até o horizonte que você consegue enxergar. Não adianta você gastar 2 meses planejando para um projeto que vai durar 3 anos, porque daqui a um ano as perspectivas mudaram, o cenário mudou, a economia mudou, tudo mudou. Então, você perdeu muito tempo de planejamento. Então, a gente planeja, né, quando eu falo planejamento até o horizonte, quando eu penso assim, no meu backlog do meu produto, do meu serviço que eu quero entregar, eu vou pensar no produto mínimo viável que eu consiga já colocar no mercado, que eu já consiga vender, que eu já consiga testar, né, para depois ir aperfeiçoando. Tá? O ótimo é inimigo do bom. Acho que vocês já ouviram isso várias vezes. Então, vamos fazer o bom, o funcional, vamos colocar no mercado e vocês vão ver. Quem nunca teve vergonha do primeiro produto que lançou no mercado, né? Você vê, assim, vários empreendedores, empresários com produtos, assim, fantásticos, né? Você vai ver a versão, está na versão 15. Vai dar uma olhada lá na versão 1, como que era. Nunca nada é perfeito de início. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai planejar o dono do produto, vai planejar o backlog do produto, né, da nossa primeira release, do que a gente for entregar. Então, vamos definir aqui os requisitos, as funcionalidades, o que tem que ser feito. Depois, né, o dono do produto tiver pensado nos requisitos, estiver documentado, estiver bem elaborado na cabeça dele ou em algum documento de requisitos, ele vai chamar vocês, desenvolvedores, para o planejamento da sprint. Olha, a gente vai desenvolver esse software, né? Os principais requisitos é o requisito A, B e C. Aí, eu, como dono do produto, vou descrever bem o que eu preciso do requisito A, B e do C. Né? Vou falar para vocês qual é a importância dessa primeira sprint. E aí, vocês, como equipe, vão falar: eu tenho esses 3 requisitos, que são extremamente importantes para mim. A nossa sprint, o nosso time box da sprint é de 2 semanas, né, de 15 dias aí. Então, vocês vão falar, vocês que entendem da complexidade, vocês que entendem das noções técnicas, vocês vão falar, poxa, desses 3 requisitos, a gente consegue fazer 2. Então, vocês vão pegar esses 2 requisitos e vão jogar na sprint. O terceiro requisito vai para onde? Vai para a próxima sprint. Porque não adianta vocês falarem que vão fazer os 3 requisitos e chegar lá, se compromete com isso, você cria uma expectativa com o demandante, chega lá no final, vocês só fazem 2, mas sendo que vocês já sabiam que não iam conseguir fazer a terceira, né? Então, sejam mais realistas e os mais precisos possíveis, tá?
E aí, eu vou falar uma coisa, não tentem ser o mais preciso possível, mas não se preocupem, né, que quando você está desenvolvendo um novo produto, principalmente quando a equipe é nova, vocês não conhecem o desempenho de cada um, é muito comum vocês falarem que vão fazer 10 requisitos em uma sprint, e chega no final da sprint vocês só fazem 8 ou só fazem 7, né? Aí as 2 ou 3 primeiras sprints tem muito ajuste disso, do velocity. Vocês vão ouvir muito isso, da velocidade de desenvolvimento da sua equipe em um dia perfeito, que eles consideram, né? Então, vocês estão se comprometendo com 10, na primeira sprint entregaram 8. Na segunda sprint, vocês se comprometeram com 10, entregaram 7. Na terceira sprint, vocês se comprometeram com 10, entregaram 8. Soma 8 mais 7, tira a média, e aí vocês vão se comprometer aí melhor a partir da... vão fazendo os ajustes, se comprometendo melhor a partir da 4 sprints. Em vez de se comprometerem com 10 itens, se comprometem com 8, né? E aí por aí vocês vão desenvolver o produto do seu projeto aos poucos, né? Ou seja, na execução da sprint, na primeira sprint, você vai entregar a planta baixa da sua casa, na segunda sprint, a fundação, no terceiro sprint, os alicerces, na quarta sprint, as paredes, e assim por diante, até você entregar sua casa concluída. E aqui tem uma questão muito importante, ó, as reuniões diárias. O que são essas reuniões diárias? Tá? Elas, como eu disse, são diárias. Eu falo isso porque vocês devem falar, pô, que cara idiota. Tá escrito diária porque é para fazer diariamente, mas vocês verão que na vida real, nas empresas, eles tendem a não querer fazer essa reunião diariamente. Fazem 2 ou 3 vezes na semana e tá bom demais. Não, tem que ser diário. Tá? Eles até falam, os gestores, a área demandante, até falam, poxa, legal, vou ter uma reunião diária de 15 minutos, 15 minutinhos. Falo, pô, legal, vou ter essa reunião de 15 minutinhos, vai ser muito bom, porque eu acompanho o progresso, eu vou dando pontos de melhoria, vou dando feedbacks, vou passando, detalhando melhor os requisitos, vai ser lindo, maravilhoso. Tá? Mas o que acontece é que começa bem e depois usando. Começa nas primeiras sprints ter essa reunião diária, depois a área de negócio, por exemplo, acaba querendo fazer 1 ou 2 ou 3 reuniões por semana. Mas essa reunião diária, nela, vocês farão. Ela tem uma lógica, desculpa. Ela tem uma lógica. Vocês farão, de preferência, no período da manhã, né? Mas é sempre no mesmo horário, sempre no mesmo local. Tem que fazer isso, tá? Sempre em pé. Por que em pé? Para evitar que vocês comecem a devanear, devagar e falar outras coisas. Foco, tá? Porque é 15 minutos, é outro time box. Lembra disso? Planejamento sprint é um time box, reunião diária é outro time box, tá? Reunião diária, 15 minutos. Você sempre no mesmo horário, no mesmo local, em pé. Vocês vão ficar em círculos, né? Pode ser na hora de tomar um cafezinho, tá? Nada impede. Vocês vão fazer 3 perguntas. O que eu fiz ontem, tá? O que eu farei hoje e quais são os meus impedimentos? O que está me dificultando a executar as minhas tarefas? E aí, quando você conversa com todo mundo da equipe, é, quando você tem um impedimento, por exemplo, um impedimento pode ser para você, porque você não sabe uma determinada lógica, uma determinada regra, mas pode ser que outro colega da equipe saiba sobre essa regra. E aí ele vai te explicar. O dono do produto que vai estar lá, quando você tem uma dúvida, né? Ah, eu não sei se faço assim ou se faço assado, o dono do produto está lá e ele já vai poder te explicar, né? O que você realmente tem que fazer. E aí tem um papel aí que a gente vai falar muito do Scrum Master, né? O Scrum Master, um herói aí. Uma das funções do Scrum Master é apoiar na tirada desses impedimentos. Muitas vezes a reunião é de 15 minutos, tá? Então ela tem que ser realmente 15 minutos. Tem uma dúvida, né? O Scrum Master está lá anotando. Tem um impedimento, o Scrum Master está lá anotando. Acabou a reunião, é papel do Scrum Master correr atrás para ver como que ele pode tirar os impedimentos. Vamos supor que vocês tiveram essa reunião diária, mas por algum motivo o dono do produto não conseguiu participar dela. Cabe ao Scrum Master correr atrás do dono do produto e falar: Fih, o pessoal está com uma dúvida na regra de negócio, vem cá, esclarece para a gente. Né? Então, essa é uma das funções aí do Scrum Master. Depois, ir mostrando para o demandante. No final da sprint, de 15 dias, no nosso exemplo, teve uma revisão da sprint. Tem um time box que chama revisão da sprint. O que é esse time box? É uma reunião onde a equipe vai demonstrar o que fez e o que não fez. Né? Vocês se comprometeram em desenvolver 10 funcionalidades, vocês desenvolveram 8 funcionalidades, vocês vão mostrar essas 8 funcionalidades para a área demandante, tá? Para ver se ele gosta, não gosta, se está ok, não está ok.
Veja bem, aqui é um momento de mostrar o que vocês fizeram e o que não fizeram. Não é um momento de teste de software, tá? Não é testar o software aí na frente do cliente, não. O teste do software, do aplicativo que vocês estiverem fazendo, tem que estar dentro da sprint, tá? Já tem que chegar aqui na revisão já testado. Depois dessa revisão da sprint, tá? Aqui é importante, é fundamental o dono do produto aqui, tem que ter, obrigatoriamente o dono do produto tem que estar nessa revisão da sprint, e pode ter alguns outros stakeholders, uma palavrinha chave aí, stakeholders são seguradores de bico, brincadeira. Stakeholders são partes interessadas no seu projeto, tá? Que podem influenciar positivamente ou negativamente o seu projeto, o projeto do seu demandante. Tá? Então, esses stakeholders e o dono do produto vão lá assistir o que vocês fizeram. Terminou essa reunião, agora vem uma reunião que aí o PO pode sair, os stakeholders podem sair, etc. Tem uma reunião da retrospectiva da sprint. O que vocês fizeram que deu certo e o que deu errado. As lições aprendidas, né? O termo lição aprendida é muito utilizado aí quem trabalha com projetos preditivos. Mas aqui o grande importante é identificar o que vocês fizeram que não deu certo para evitar fazer na próxima sprint, o que vocês começaram a fazer ou já estão fazendo na sprint que deu muito certo para fazer mais ou melhor nas próximas sprints. Ou seja, são as lições aprendidas, a melhoria contínua do processo de desenvolvimento dentro da sua equipe, né? E aí a sua equipe evoluindo bem, levar essa cultura para outras equipes, né, da sua empresa, para a empresa inteira. Então aqui é um momento de reflexão para evitar que os erros sejam cometidos nos próximos projetos, nas próximas sprints, e o que está fazendo de bom ser repetido e ser disseminado nas outras equipes, na empresa como um todo. O ágil, ele tem essa questão aqui, ó, atenção maior, né, nas pessoas e não nos processos, ou seja, a interação humana, né, o feeling, a conversa, o diálogo é muito mais importante. A percepção do demandante, a percepção do cliente do demandante, né, do usuário final da sua solução, do seu produto, do seu serviço, enfim, é muito mais importante que processos rígidos. Né? Então, por isso que eu falo que pode ter uma certa flexibilidade, tá? Dentro do desenvolvimento ágil, né? Desenvolvimento do produto, do serviço, do resultado. O desenvolvimento do produto de forma iterativa. Isso aqui, cara, é fundamental. Isso aqui é uma das coisas que eu acho mais importante também dentro do Scrum. Vamos supor, vocês são pintores, tá? Vocês cada um é um pintor aí, e eu contrato vocês para pintar a foto da minha esposa. Entrega a foto, etc. Faz um quadro aí bem artístico, bem bonito para mim. Ok. A sprint 1 foi eu definir com vocês que eu quero um quadro artístico da minha esposa. Entrega a foto dela. Aí, no final da sprint, depois de uma semana, vamos pensar aqui em sprints de uma semana, vocês me trazem um esboço. Legal, gostei, gostei das montanhas, parece bem com minha esposa, mas o sorriso da minha esposa é uma das coisas que eu mais gosto. Vocês estão tampando o rosto dela, o sorriso dela, né? Então, por favor, tirem a mão do sorriso, mostrem mais o sorriso dela, né? E tem umas falhas aqui no vestido que eu também não gostei. Aí no sprint 2, vocês me entregam um segundo esboço da minha esposa. Ok, agora sim, legal. Vamos lá, dei uma caprichada agora. Na sprint 3, eu quero que vocês trabalhem as cores, né? E aí vocês me entregam, no final da sprint, né, a minha esposa pintadinha, bonitinha, tá legal. Aí eu observo que eu passei para vocês uma foto preto e branco, né? E aí eu olho assim, poxa, vocês pintaram o cabelo da minha esposa de loiro, minha esposa é morena, né? E vermelho, ela não usa vermelho, nem eu gosto muito de vermelho, ela usa muito mais preto, né? Pretozinho básico. Então, ok, dê uma melhorada nisso, né? Aí na próxima iteração, vocês vão me entregar a Mona Lisa aqui, a minha esposa, com cabelo da cor do cabelo dela, vestido legal, eu aprovo. Ok, aprovado o desenho, agora vocês podem detalhar, caprichem, tragam ela com mais detalhes, mas é isso aí que eu quero. Aí na última interação, vocês me entregaram aqui a Mona Lisa do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginava, mas olha só, a cada momento vocês foram me entregando algo, eu fui dando feedback, vocês foram aperfeiçoando. Imagina, uma, duas, três, quatro, 5 semanas, né? Imagina que no final da quinta semana, se eu não tivesse tido nenhuma interação com vocês, vocês me entregassem esse quadro com a Mona Lisa loira, com um vestido vermelho e com a mão no rosto, né? No sorriso. Poxa, eu ia ficar frustrado. Então aqui a gente está tendo o quê? Um diálogo constante, uma atenção nas pessoas e feedback constante.
E aqui, quando vocês estão trabalhando assim, com desenvolvimento de software, entre outros produtos, tem a entrega incremental, ou seja, eu vou entregando algo potencialmente utilizado. Né? Ou seja, por que é o potencialmente utilizável? Que eu posso já ir utilizando com meus clientes. Vocês vão entregando pequenas partes, pequenos módulos. Quem trabalha muito com o sistema, ou agora vocês vão entregar um módulo de chat, depois um módulo de pagamento, depois um módulo de calcula frete e assim por diante. Então, a cada módulo que vocês forem me entregando, eu vou tendo novas funcionalidades no meu sistema. Mas a partir do primeiro módulo, eu já consigo utilizar e já consigo ter benefícios. Vamos lá, vamos falar um pouco dos atores agora do Scrum, né? O primeiro deles é o nosso demandante, o nosso Product Owner, nosso PO, como é muito chamado. Ele está envolvido com o projeto, tá? Ele tem que estar lá ativamente no seu projeto e tem que ter disponibilidade para conversar com vocês. Ele, obrigatoriamente, tem que conhecer bem do negócio. E ele, obrigatoriamente, tem que ter poder de decisão. Não adianta nada o PO chegar numa reunião com vocês e ele falar, não sei, tem que perguntar para o meu chefe. Talvez, não, tem que perguntar para meu chefe isso também. Não, tem que ter poder de decisão para falar, faz assim ou faz assado, faz A ou faz B. Tá? E ele tem que ter disponibilidade. Não adianta nada ele dominar as regras de negócio, dominar a área dele, mas ele não ter tempo para conversar com vocês. Ele também tem que ter disponibilidade. Tá? Depois é o nosso super. Ih, aqui teve uma bagunça na animação. Nosso super Scrum Master, né? O Scrum Master, ele é o guardião das boas práticas, tá? Ele é um facilitador do quê? Do processo ágil, do processo do Scrum. O Scrum Master é o responsável para fazer com que o PO chegue na reunião de planejamento da sprint com os requisitos bem escritos, bem detalhados e priorizados. Não adianta nada o PO chegar na reunião de planejamento da sprint e esqueci de fazer meu dever de casa. Olha só que lindo, né? Eu falo isso brincando, mas isso é muito comum, cara, é muito comum mesmo. O dono do produto chegar numa reunião de planejamento com vocês e a reunião ser totalmente improdutiva. Por quê? Porque ele não sabe, ele não planejou o que ele vai pedir para vocês realizar nos próximos 15 dias, na próxima sprint. Tá? Então, é papel do Scrum Master fazer com que o dono do produto chegue na reunião de planejamento da sprint com todos os requisitos planejados, pensados, documentados, priorizados. É função do Scrum Master garantir as boas práticas do Scrum, seja as reuniões diárias, que elas aconteçam, seja a retrospectiva, a revisão do sprint, elas têm que acontecer. Tá? É função do Scrum Master, como eu já disse no outro slide, tirar os impedimentos. Tá? É a função do Scrum Master ser um mediador de conflitos. Caramba, velho, conflito tem demais. Começa a primeira reunião, a reunião de kickoff do projeto, né? A gente vai colaborar, é muito lindo, entendeu? Todo mundo sai feliz, todo mundo sai alegre, né? Chega lá no final do projeto, tá um querendo esganar o outro, dar um pontapé no outro e não vê o outro nunca mais. Mas é função do Scrum Master ser esse mediador aí, né? Apaziguar, comunicar bem, cara, o Scrum Master tem que ter muita comunicação, tá? Acho que grande parte do serviço do Scrum Master é comunicação, né? Tanto com a equipe quanto com o produto. Mediar conflitos, como eu disse, ser o guardião das boas práticas, ser um facilitador do método Scrum. E aí chega a equipe, né? A equipe ela tem que ser multifuncional. O que é isso? Se eu estou trabalhando em uma campanha de marketing, eu tenho que ter alguém que entenda de marketing, eu tenho que ter um diagramador, vamos supor ser um marketing digital, que está muito na moda, né? Eu tenho que ter alguém que entenda bem aí de SEO, para ver as palavras-chave, as hashtags-chave, né? Para colocar no Google Ads, no Instagram, etc. Tem que ter alguém de designer para poder definir bem como que são as cores, como que vai ser feito o material. Enfim, eu tenho que ter na minha equipe uma equipe completa para entregar o produto. Eu não posso depender de outras equipes, de pessoas externas. Tá? Quem for desenvolver, por exemplo, aqui eu vi que tem muito desenvolvedor, como eu já disse, aqui no time tem que ter alguém que entenda de banco de dados, tem que ter alguém que entenda de teste de software, que as pessoas esquecem muito de testar o software, de desenvolvimento, de front-end, né? Então, de requisitos, né? Então, tem que ter essas 5 pessoas aí, por exemplo, né? Para que o desenvolvimento, que o produto seja entregue de acordo com o planejado, né? Por que tem que estar todo mundo nessa equipe? Porque pode depender de pessoas de outra equipe, né? Por exemplo, eu preciso de um testador, né? A minha equipe não tem um testador. Eu vou precisar de um testador de outra equipe. Poxa, você sabe como que está a outra equipe? Você sabe como que está a distribuição da carga, de esforço do testador da outra equipe? Será que ele está testando 8 horas por dia? Será que tem outras equipes que estão precisando dele também? Aí, por exemplo, a sua equipe vai aí
não ter um testador na sua equipe multifuncional, né? Vocês vão ter uma premissa, né, uma suposição que o testador vai estar disponível na hora que vocês quiserem testar, mas na hora que vocês quiserem testar, ele está com outro trabalho. Não dá certo isso. Então, dentro da equipe, né, tem que ter todo mundo para todo mundo com as competências, tem que existir as competências necessárias para que você entregue o produto no final da sprint. E ela tem que ser o quê? Autogerenciada, tá? Auto-organizada. Ou seja, a equipe, ela vai falar, poxa, eu tenho lá 10 requisitos, tenho aí 4 programadores, né? Cada um dos programadores vai escolher o que vai fazer, né? Vai pegar um cartãozinho lá do quadro Kanban para desenvolver. Ou seja, vocês vão se auto-organizando, vocês vão se autogerenciando, né? Não vai ter uma pessoa que vai falar, Pedro, você vai fazer o requisito A e B. Márcio, você vai fazer o requisito C e D. Maria, você vai fazer o requisito X e Y. Não vai ter alguém mandando. Vocês vão se autogerenciar de acordo com o que vocês têm maior aptidão, né? Com o que vocês têm maior facilidade, vão entregar mais e melhor, mais bem elaborado, bem feito, sem bugs, sem erros, né? Então, vocês vão se autogerenciar. E aqui tem um dilema muito, muito difícil, tá? Essa multifuncional, aquele cara que faz tudo, bem generalista, que entende ponto a ponto, consegue fazer o banco, modelo, consegue fazer o documento de requisito, consegue fazer o modelo de banco, consegue fazer o software, consegue testar, consegue fazer o back-end e o front-end, né? Esse cara aí, muito difícil de existir ele de verdade num projeto, aí na maioria das empresas forem trabalhar um full stack, né? E outra coisa, muitas vezes, esse autogerenciado e esse multifuncional funciona legal quando a equipe está com pleno, né, formado por analistas, né, desenvolvedores plenos e sêniores. Quando você está com um time muito júnior, né, eles podem até ter tido um curso de Scrum, pode ser PSM, etc., mas não teve muita prática. Como não teve muita prática, eles se bananam tudo. Tá? Banana feio. A equipe autogerenciável e auto-organizada fica altamente desorganizada e não fica produtiva. Às vezes, tá? Quando a equipe é muito matura, você tem que estar lá monitorando e controlando e ensinando os conceitos mais de perto. Isso é muito comum, tá? E eu acho que é isso, é o fluxo de aprendizagem mesmo. Quando a pessoa é muito júnior, até ela passar para plena, até ela passar para sénior. Por isso que é o papel do Scrum Master, né? Como facilitador, guiar essa equipe, auxiliar ela, para que ela comece a se auto-organizar de verdade. Tá? E aí é bom até as reuniões diárias, né? Porque outra coisa que é muito polêmica, quando eu falo, eu já tive consultores que brigaram feio comigo quando eu falei tal coisa, mas acho importante para falar para vocês. Essa reunião diária é muito boa para monitorar o colaborador, o membro da equipe que está te enrolando ou não. Porque se ele diariamente ele fala o que está fazendo, cara, ele vai te enrolar na primeira reunião diária, na segunda reunião diária, na terceira reunião diária, né? Mas aí, a partir do quarta reunião, por exemplo, ele está fazendo a mesma coisa, com os mesmos impedimentos, fazendo a mesma coisa já há 4 dias, uma coisa que, por uma demanda, que tinha uma complexidade baixa, o esforço na hora que vocês jogaram Plano Poker lá, era para ser 2 dias, já está demorando 4 dias, não tem coisa errada aí. Então, nessas reuniões diárias, a gente consegue fazer uma inspeção, né, e uma adaptação devido à transparência da conversa, identificar assim maus elementos na equipe ou alguém que esteja aí atrapalhando a nossa equipe, tá? E aí vai gerando mais conflitos, né, que eu vou falando. Então isso acontece muito, tá? Principalmente em equipes júnior, equipes onde a gente tem também os desenvolvedores, os colaboradores também estão sobrecarregados. O ideal de uma equipe, quando a gente monta uma equipe, é ela estar dedicada a esse projeto, a um único projeto. Só que, outra vez, o conceito, a metodologia ágil, etc., fala, a equipe ela tem que ser dedicada ao projeto para que não haja sobrecarga. Dá isso para as fábricas de software. Leva isso para o mercado. Cara, o seu desenvolvedor, muito difícil dele estar 100% dedicado ao seu projeto. Ele provavelmente vai ter pelo menos mais outro projeto. E quando não tem uma crise em um terceiro projeto, principalmente quando é um projeto que já está em produção e teve uma negação de serviço, teve algum problema crítico, né? Aí a sua equipe toda vai ser desmanchada para poder apagar um incêndio de uma terceira equipe. Isso é comum, tá? Eu sei que a função do Scrum Master é impedir essas alterações na equipe, impedir essas bombas, né? Blindar, a função do Scrum Master é blindar a nossa equipe. Mas, cara, o Scrum Master nem sempre tem esse poder todo.
tá? Então, tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter muita negociação, tem que ter muita disciplina. Mas é comum e vocês verão isso. Equipe sua sendo, de repente, dissolvida ou pausando a sua sprint, né, para atender uma emergência em outro projeto. Então, priorização do que irá trazer maior valor, né, é função do PO definir o que é prioritário, o que vai trazer maior valor no produto. E aí eu vou trazer um custo da mudança. Terminando aqui, esse aqui é o último slide, tá? Eu sei que meu tempo já está esgotado aqui. Peço perdão aí para a universidade. Eu já vi vocês levantando aí um papelzinho de 10, de 5, de 3 e de 2 minutos e eu, opa, esqueci de vocês, foi mal. Ah, conceito da mudança, né? De custo da mudança. Quando a gente trabalha com projeto tradicional, preditivo, né, ou aquele PMBOK, não, entre outros, né, fala o seguinte, o conceito tradicional diz que para planejar o máximo antes de executar, isso aqui é uma verdade, tá? Isso aqui é importante, mas é planejar o máximo antes de executar dentro da sua perspectiva. Se for o ágil, por exemplo, lembra que eu falei logo no início? O dono do produto tem que chegar no planejamento da sprint com pelo menos os itens priorizados, bem planejados, tá? O que vai acontecer lá na release 2, 3 e 4, né, na versão 2, 3 e 4 do seu produto, não interessa. A gente está pensando aqui no nosso backlog do primeiro produto, da primeira versão. Dentro do backlog do primeiro produto, temos o backlog das sprints, né? Então, a gente tem que pensar dentro do nosso horizonte. Tá? E tem que ser bem planejado isso. E aí fala o seguinte, que onde a cada R$ 1 gasto em planejamento, pode economizar até R$ 50 ou mais durante a execução. Isso é uma verdade também. Quando você planeja bem, você economiza muito na execução, porque você tem menos retrabalho. E isso daqui, quando eu trabalho em conceito tradicional, isso aqui é uma verdade muito maior e a economia é muito maior quando você está trabalhando em projetos de altíssima complexidade, projetos extremamente caros. Quando eu falo projetos de alta complexidade, né, e complicados e complexos, eu estou pensando, por exemplo, em uma transposição de um rio, né, na exploração de um pré-sal, na instalação, na construção de uma plataforma petrolífera. Então, quando eu estou pensando em uma exploração do pré-sal, para testar, vamos supor, se um poço no pré-sal vai ser bom ou ruim, às vezes eu gasto muitos milhões. Então, eu tenho que planejar bem. Eu não posso ir tocando, não posso chegar lá e ter várias surpresas. Eu tenho que fazer um projeto aí de exploração do pré-sal, vai fácil 90, 120 milhões. Cara, imagina, se eu erro, é feio, né? Então eu tenho que pensar muito. Ali os projetos têm que ser muito bem detalhados. Só que nesses projetos tradicionais, existe também o que a gente chama de diário de obra. Diário de obra, diariamente, tem um responsável que está mandando fotos da obra, está mandando relatórios da obra e para o planejador, tá? E atualizando o cronograma também diariamente. E tem ferramentas caríssimas que vão simulando o cronograma, tá? A otimização dos recursos. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui. Imagina eu tenho meu tempo de projeto, né, aqui na linha de baixo, né? Sei lá, vamos pensar aqui, mês 1, mês 10. E eu tenho aqui as minhas incertezas, tá, do meu projeto. Então, quando eu estou no mês 1, tá, eu tenho muitas incertezas. Um projeto é algo novo, tá? Temporário, tem início, meio e fim, mas está repleto de incertezas. O que acontece? Aqui no mês 1, eu não sei o que pode acontecer. Eu não tenho meus requisitos muito bem definidos ainda. Eu não conheço minha equipe que está desenvolvendo. Eu não sei como que vai ser as reuniões de sprint. Eu não sei se vai ter muito conflito ou não. Tenho N certeza que podem impactar positivo ou negativamente no meu projeto. Então, aqui é muito alto. E aqui eu tenho o meu custo da mudança. Se eu tenho um problema aqui, veja bem, logo no início, no mês 1 ou no mês 2, eu tenho um custo X de mudança. Tá? Agora, se eu tiver que mudar algo no meu projeto lá no final do meu projeto, o custo é altíssimo. Só que, à medida que eu vou... Lembra que eu falei das interações? Né? Eu vou entregando aos poucos e testando, né, a cada 15 dias. À medida que eu vou entregando algo, meu cliente vai usando e vai me dando feedback, as incertezas vão diminuindo. As incertezas diminuindo, os meus riscos vão diminuindo à medida que eu vou entregando qualquer coisa. Então, essa aqui é um dos grandes lances da pegada ágil. Como eu vou entregando aos poucos e vou tendo o feedback, as incertezas vão diminuindo, os riscos vão diminuindo e o custo da mudança também vai diminuindo. Mas nada impede de ter uma mudança pesada aqui no final, tá? Que é o débito técnico, que aí eu falar em outro momento, que é um problema dentro do desenvolvimento ágil, tá? Que é esse débito técnico. Então, mesmo tendo o melhor planejamento, é praticamente impossível levantar e planejar todos os requisitos de um produto, de um serviço, de um resultado. Eu quero que vocês levem isso aí para sempre.
E aí, eu terminando, né? Então, só consolidando, a pegada ágil é ter entregas menores, tempos menores para as entregas, né, de uma semana a 4 semanas. Interferência é menor, se eu estou entregando alguma coisa em uma semana, a probabilidade do meu demandante chegar e falar, pessoal, cancela tudo e muda para tal coisa, ou para isso, para aquilo que eu priorizei, não faz, não vamos fazer mais não, vamos fazer tal outra coisa, a interferência acaba sendo menor, porque é um período muito curto. Com isso, os riscos também são menores. E o custo da mudança também é menor, né? Porque quando a gente trabalha em custo, em projeto, a gente não está pensando só no custo de horas. A gente está pensando no HH, no homem-hora. Quanto é que você recebe por hora de trabalho? Né? Imagina, depois eu posso dar uma outra palestra sobre isso, o custo da hora. Mas, de modo geral, um programador, ele recebe em torno de R$ 70 a hora, R$ 90 a hora. Então, multiplique isso daí para 40 horas de trabalho. 70 vezes 40. Vocês vão ter um valor estimado de quanto que uma empresa gastou com um programador em uma semana. Imagina, então, se eu estou trabalhando com 2 sprints, né, com uma sprint de 15 dias, então é 2 vezes R$ 70 vezes 40 horas por semana, ou então 70 vezes 80 horas. Isso fica caro para uma empresa. Então, no final de uma sprint, eu tenho o custo dela. Se eu demorar um mês, eu imagino tanto de prejuízo que uma empresa pode ter se depois desse um mês o produto que vocês entregaram for simplesmente descartado. Né? Então, é isso que eu tinha para vocês. Vou deixar aqui meus contatos, tá? É, pode mandar e-mail, pode mandar. Me adiciona lá no LinkedIn, vamos trocar informações aí no LinkedIn. Me segue lá no Instagram, né? Direto eu posto dicas, né, pelo perfil da Atontech. É um prazer estar aqui, agradeço mais uma vez a todos vocês, né, estarem aqui se esforçando e vamos para frente que tem outras trilhas aí né, nessa jornada aí da universidade para vocês jovens empreendedores. Forte abraço e até a próxima.